Meus caros, nesta viagem para Lisboa, onde vou passar o Natal com os meus filhos, eu ainda tenho a sorte de ter 3 filhos que ficaram em Portugal a trabalhar, coisa que muitos dos meus amigos da minha idade não tiveram. Têm filhos no estrangeiro, 2 e 3 filhos e estão todos no estrangeiro. Bom, eu ainda tive essa sorte. E aproveito então esta viagem para fazer 3 considerações. A primeira, a inacreditável notícia de ontem e de anteontem, de que todos os médicos estão contemplados com o aumento do seu vencimento. Como se fosse possível o contrário. Como se fosse possível apenas alguns poderem usufruir de um aumento de ordenado que o Governo generosamente lhes dá, com o dinheiro dos nossos impostos, como é óbvio, e daria só a alguns, eventualmente, e a outros não. E mais, os próprios jornalecos dizem que, o Governo só acertou com um sindicato, mas afinal é magnânimo e vai estender aos outros os acordos firmados com aquele que acertou. É inacreditável, como se fosse possível de outra forma. 50 anos depois de 25 de Abril estamos mais estúpidos do que no próprio 25 de Abril. É impossível, completamente impossível, que isso não fosse assim. Então, se o Governo acerta com um sindicato, um contrato coletivo de trabalho, automaticamente isso tem que se estender a todos os outros profissionais da mesma área e do mesmo escalão, ou teriam que criar novas carreiras para aqueles médicos que fossem sindicalizados noutro sindicato, ou então que não fossem sequer sindicalizados. Não há nada mais estúpido do que isto, mas a verdade é que os jornalecos, eles embarcam todos nesta ignorância imensa e fazem crer ao povo que o Governo foi magnânimo quando ele tinha a obrigação de fazer aquilo que fez. É a lei que assim manda. Imaginem os professores também, uns são sindicalizados, a maioria nem sequer é. Então, quando os professores que são sindicalizados beneficiassem de um aumento de ordenado, os outros não beneficiariam, é isso? Como é que 50 anos depois de 25 de Abril continuamos tão indigentes intelectualmente? Como é que é possível? Mas mais, dos mesmos jornalecos, hoje acordámos com a notícia de que metade das urgências estão a funcionar. Vejam que linda notícia esta. Metade das urgências em Portugal, meus caros, estão abertas. A notícia não é metade estão fechadas. Não, é que metade estão abertas. Portanto, quando uma notícia é esta, que metade das urgências estão abertas, e dito isto com uma grande satisfação, não há dúvida nenhuma que estamos num país desenvolvido da Europa, a convergir, sem sombra de dúvidas, com o topo da tabela invertida. Depois temos o caso Lacerda Salles, um caso realmente lamentável. O homem não se lembrava de nada e depois disse que só falaria em sede própria. Pelos vistos, a sede própria é o Jornal Expresso. Bom, e fez muito bem, porque se quisesse dar entrevista a esse mesmo jornal daqui a 1 ano ou 2, provavelmente não teria quem o entrevistasse. Porque tal como a TSF, o DN, Diário do Kremlin, ou o JN, o Diário do Largo do Rato, ao Expresso não restará outra alternativa se não fechar portas ou ser comprado por alguma agência externa de jornalismo, algum fundo. Porque quando nós temos 90% dos jornalecos assumidamente do PS ou do Bloco de Esquerda, não podemos imaginar que os jornais onde eles trabalham possam ter sucesso financeiro, económico. Não podem. Não podem porque eles puxam tudo para a esquerda. Eles veem o país a empobrecer ano após ano. Vejam o documentário que ontem deu na RTP3. Bem sei que ninguém vê a RTP3, bem sei que o share é 0,6%, mas façam esse esforço e andem para trás com a box. Vejam o documentário sobre a pobreza em Portugal. Qualquer coisa de alucinante na RTP3. Atenção! É de admirar, não é? Como é que o canal capturado pelo Estado, por sua vez capturado pelo Partido Socialista, ainda consegue dizer uma verdade. O documentário é digno de se ver, porque mostra o ponto onde nós chegamos, o afundamento e o empobrecimento deste país, onde 4 milhões, mais do que 4 milhões, são declaradamente pobres em Portugal e talvez 9 milhões e meio sejam considerados pobres ao nível da Europa. Mas enfim, em Portugal só 4 milhões é que são pobres, só. Para além de termos perdido os médicos de família, para além de termos perdido tudo e mais alguma coisa, a justiça, por exemplo, só funciona para os ricos. Para os indigentes ela é de borla, mas eles depois perdem porque não têm dinheiro para contratar advogados. Agora vejam
o que é a pobreza deste país em apenas 8 anos. Vejam um documentário da RTP3, se puderem, que foi emitido ontem à noite. É inacreditável, simplesmente inacreditável, o ponto de pobreza generalizada a que este país chegou. Sem abrigo são mais de 10 mil, mas e são os que estão identificados, não sei quantos haverá a mais. Meus caros, eu não tenho dúvidas, é cada vez mais um milagre viver-se em Portugal. Ainda ontem, um imigrante na Suíça veio ter comigo a Viseu, onde tínhamos uma tenda e um carro de som à porta do Palácio de Gelo, na nossa pré-campanha. Ele veio ter comigo e diz: João Tilly, tal, gosto em conhecê-lo, olha, acabo de chegar da Suíça e estou completamente pasmado. Estive a ver os preços aqui no supermercado e olha, os preços dos produtos alimentares são iguais aos da Suíça. É a mesma coisa. Mais cêntimo, menos cêntimo é igual. Só que há uma diferença. É que nós lá ganhamos o quádruplo, o quíntuplo do que vocês ganham aqui. Como é que vocês conseguem manter-se vivos? E eu respondi-lhe: meu caro, não sei. Realmente não sei. Na Suíça, eles fazem uma boa vida, os imigrantes portugueses. Não se privam de nada, vivem muito bem e conseguem juntar dinheiro, conseguem juntar muito dinheiro. Em Portugal, empobrece-se dia a dia. O pouco dinheiro que temos na conta bancária de mês a mês diminui na maior parte dos casos e vivemos cada vez pior. Pois não há milagres. Como é que um rendimento médio, um ordenado médio de 900 euros, que é quanto a média dos portugueses traz para casa, eles dizem 1.300 como média, mas é mentira. É mentira, porque o que conta neste caso é a mediana. Deixa-me cá saber isto um bocadinho, só fico todo queimado, mas é o sol. Peço desculpa, é o sol. É assim é que fico bonito. Falam da média dos ordenados, não interessa a média, interessa a mediana. Quer dizer, metade dos portugueses ganha quanto? Quanto é que ganha? O valor central. E o valor central não ultrapassa os 800 e poucos euros, 820, 830. É isto que metade dos portugueses traz para casa. A mediana é o que interessa, não a média. Mas eles são analfabetos, não sabem fazer contas sequer, não têm o 9º ano de escolaridade. A maior parte dos jornalecos é uma vergonha, fogem da matemática como o diabo da cruz e depois confundem tudo, 5 milhões com 5 mil milhões, tanto faz, para eles é tudo igual. E é realmente inacreditável como é que nós conseguimos viver em Portugal, sendo que ganhamos um quarto do que ganha um suíço a fazer a mesma coisa e com o preço dos alimentos igual. Eu bem sei que a renda da casa lá é um bocadinho mais cara, mas se compararmos com Lisboa não é tão caro assim, ou com o Porto, ou com Braga. Relativamente ao interior, sim, mas reparem também na terra onde eu vivo, que é uma pequena cidade, também não há casas para alugar. A verdade é esta, há 300 casas para vender, para alugar não há nenhuma. Portanto, estamos no mesmo problema, o Fundão é a mesma coisa. As pequenas cidades, que têm ainda alguma vida, as pessoas foram-se embora e estão a vender as casas. Para alugar, para fazer, digamos, dinheiro com o mercado de arrendamento, há muito pouca gente. Há meia dúzia realmente de investidores que estão a comprar casas, apartamentos, a um preço da chuva, para depois alugarem quartos para estudantes. Mas até para isso é preciso que haja um ensino superior e condições, coisa que no interior cada vez há menos. Portanto, nós estamos mesmo condenados no interior a, sei lá, olhem, o último que sair que apaga a luz, é só isso, basicamente é isto. E a terceira nota que vos vou dar é a nota sobre o aeroporto de Lisboa. Também ontem passou em todas as televisões, uma vez que estamos na quadra natalícia, as televisões lembraram-se, muito bem, de ir para o aeroporto de Lisboa filmar as pessoas que vêm de avião para se reunir às suas famílias cá em Portugal. Bom, meus caros, tanto na RTP, como na SIC, como na TVI, o que nós vimos foram famílias de brasileiros, exclusivamente de brasileiros. Como disse Lula da Silva, ele disse uma verdade na vida, pelos vistos. Foi há coisa de uns meses quando prognosticou que em 2028 serão mais brasileiros em Portugal do que os próprios portugueses. E olhem que eu começo a acreditar nessa profecia. Ontem, no aeroporto de Lisboa, nos 3 canais, nós só vimos a reunião de famílias brasileiras. É inacreditável, não é? Nenhum de nós tem noção do ponto a que isto vai chegar, pois não? Pois não, nenhum de nós.